Olá, é uma alegria poder estar falando com você. Aqui é pastor Pio Carvalho, eu sou pastor sênior da Comunhão Cristã Aba em Curitiba. Nós estamos disponibilizando esse material para você e vai fortalecer você, edificar, vai preparar você para viver uma vida cristã abundante, uma vida cristã vitoriosa. Você vai ter um louvor e logo a seguir uma mensagem, a mensagem que nós gravamos nos nossos cultos aqui. Todos os domingos nós temos aqui culto pela manhã às 9h30 e também às 18 horas. Abra o seu coração, receba a palavra, seja fortalecido, continue abençoado em nome de Cristo Jesus. Amém.
quando o Pio conversou comigo essa semana, eu recebi algumas perguntas e uma delas falava sobre o relacionamento, a importância do relacionamento para as nossas vidas. E é justamente esse tema que eu quero trazer aqui. E é interessante que essa pergunta vem justamente num tempo em que estamos vivendo, onde essa questão de relacionamento, de estarmos próximos um ao outro, tem sido tratada de uma forma complexa. O termo isolamento social foi muito difundido, agora nós temos a questão do distanciamento social, ou seja, tem sido colocado a situação de afastarmos, né, de nos afastarmos uns dos outros. E o mais interessante é que chega ao ponto de dizer assim, nem com a sua própria família você pode se reunir. E o que eu estou fazendo aqui nesse momento não é dizer que temos que fazer aglomerações e estar promovendo festas e encontros, não é isso. Mas precisamos entender que podemos até estar distantes um do outro, mas isolados de maneira nenhuma. Nós não estamos isolados. Por que isso acontece? Porque desde quando eu me conheço por gente, né, todas as vezes que eu parava para assistir aqueles documentários onde apareciam alguns animais, e aí vendo como os animais caçam e são caçados, o que a gente percebe é que toda vez que tem um animal que está um pouquinho mais distante do grupo, que está afastado do grupo, ele se torna uma presa mais fácil, ele se torna uma presa mais vulnerável e normalmente ele acaba morrendo. Então, aqueles que se isolam, aqueles que ficam distantes, aqueles que acabam se separando de um grupo, que ficam sozinhos, acabam sofrendo no final. Ou seja, o isolamento não é algo bom para nós, não é bom estarmos afastados uns dos outros, não é bom estarmos isolados uns dos outros. E o impressionante é que Deus, ele dá muita importância ao relacionamento. O relacionamento para Deus é tão importante que lá no princípio, no jardim do Éden, todos os dias vinha Deus conversar com o homem. Todos os dias ele sentava ali e trocava uma ideia. E eles conversavam, porque esse relacionamento é importante, porque essa questão de relacionar-se é muito, muito importante. E além disso, além de esse relacionamento, vamos dizer assim, vertical, de Deus conversando com o homem todos os dias, ele também gera uma situação bem interessante. Olha o que diz esse texto de Gênesis. Então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só, farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Ou seja, o relacionamento é tão importante para mim e para você, que além de ter esse relacionamento com Deus, Deus prepara alguém para estar nesse relacionamento horizontal com o homem, e ali vem a mulher. Outro ponto interessante, esses dias me fizeram uma pergunta também, nessa semana me falaram alguma coisa nesse sentido. Vem cá, é interessante eu ter uma namorada, ter uma esposa, para que eu seja mais focado nas minhas coisas? Sim, claro que é. É muito importante. Inclusive a Bíblia nos diz, quando falamos de casamento, né? É melhor que sejam dois do que seja um, porque quando um cair, o outro vem e o sustenta. Se estiver passando frio, o outro pode aquecê-lo. Então esse relacionamento, homem e mulher, cônjuge, interessantíssimo, importantíssimo, Deus preparou isso, mas também ter amizades, ter pessoas que estejam próximos a nós, também é muito importante. Então esse relacionamento horizontal, ele se faz extremamente importante. E o tema dessa mensagem, dessa conversa que nós temos hoje, é: você não está só. Então, por mais que tenhamos essas situações de isolamento, por mais que isso seja colocado, você não está só. Desde o princípio, Deus preza pelo relacionamento. Desde o princípio, Deus quer que eu e você nos relacionemos com Ele e com as pessoas que estão aqui na terra. Então, isso é extremamente importante. O isolamento não faz bem para nós. Nós somos seres relacionais. Isolamento não faz bem, em hipótese alguma. E eu quero trazer aqui o primeiro ponto.
e falar justamente sobre a importância dos relacionamentos. Então esse primeiro ponto fala sobre a importância dos relacionamentos. Quando nós olhamos para a Bíblia, seja no Novo ou no Velho Testamento, nós vamos perceber que Deus sempre arruma um jeito de falar que Ele está conosco. Deus sempre está falando, olha, de alguma forma eu estou com você. Existem diversos textos que nos falam isso. De novo, relacionamento é muito importante. Relacionamento é importantíssimo para Deus. Esse contato entre pessoas é muito importante para Deus. Olha só o que diz esse texto. O próprio Senhor irá à sua frente e estará com você. Ele nunca, olha só, Ele nunca o deixará, nunca o abandonará. Não tenha medo, não desanime. Deus está falando isso para você, está falando isso para mim. Eu vou à sua frente. Não se preocupe, não desanime. Eu estou com você. Eu estou com você. O próximo texto nos diz algo bem interessante também. Pois eu sou o Senhor, o seu Deus, que o segura pela mão direita. Ele diz, não tema, eu o ajudarei. Olha só, Deus está dizendo, eu seguro você pela mão, eu não te abandono, eu não te deixo só. Só que todas essas questões que estão acontecendo, e eu tenho a questão online, nós agora estamos aqui, por exemplo, de uma maneira online, não estamos com ninguém aqui nesse auditório. Eu tenho tido a oportunidade de conversar com muitas pessoas. E aí, nessa conversa com as pessoas, eu tenho observado algumas coisas, tenho recebido algumas perguntas. Uma delas, por exemplo, é a dificuldade que as pessoas estão tendo por causa dessa questão do isolamento. Por exemplo, uma pessoa sozinha, há 5, 6, 8 meses, essa pessoa que conversou comigo, encontrou meu telefone no WhatsApp, meu WhatsApp, na realidade, nas minhas redes sociais, e aí passou uma mensagem, a gente começou a conversar, e essa pessoa falando que há mais de 8 meses ela não se relaciona com ninguém, ela não sai de casa, ela não desce até a garagem dela, e aí começa a ter conversas com ela mesma, começa a ter pensamentos que distorcem a realidade, começa a ter sentimentos que distorcem uma realidade, começa a só ver notícias ruins, começa a só ver coisas que não são positivas, e aí ela diz, eu estou enlouquecendo. A visão que essa pessoa teve é, eu estou ficando doido, eu estou ficando louco, estou ficando desesperado. Só que aí começamos a conversar por mensagem, começa a conversar por um vídeo, e essa pessoa se acalma, porque ela volta a ter uma referência de contato com alguém. Outra situação que aconteceu com essas piras malucas, estava num lugar, num supermercado, e uma pessoa espirra ao lado da outra, e quando isso acontece, imagina que esse que estava próximo, quase partiu para agressão física, porque o outro acabou espirrando. Estava de máscara, tudo certo, mas praticamente partiu para uma agressão física. Por quê? Porque estamos parecendo animais isolados, presos, né? Estamos encarcerados de maneira voluntária. Começamos a não ter relacionamento com as pessoas, começamos a não ter esse contato. E isso começa a prejudicar, porque nós não fomos feitos para ficarmos isolados. Nós fomos feitos para termos relacionamento. Uma outra questão que começa a acontecer e as pessoas começam a falar, por que Deus tem feito isso? Onde está Deus nessa história toda? Tanta desgraça, tanta coisa, tanto problema, tanta dificuldade, onde está Deus? E aí parece que Deus é aquele ser que está lá no céu, com um raio, acertando na cabeça das pessoas, e neste momento, o raio que Ele arrumou para acertar na vida das pessoas, para prejudicar a sociedade, para prejudicar a vida humana, se chama coronavírus.
E Ele está penalizando a humanidade por causa disso. Isso não é verdade. Deus é amor, Deus me ama e Deus te ama, Ele não faz isso. Mas existem pessoas que estão começando a responsabilizar ao próprio Deus. E mais tantas outras situações que acontecem, que nós vamos ver que são todas causadas por essa questão do isolar-se. E o interessante é que teve um dia, lá no jardim do Éden, que vem a serpente e diz assim: Deus falou para você, né, mulher, que não é para você comer nenhuma fruta aqui do jardim, porque senão você irá morrer, né? Aí ela responde: não foi isso que Deus disse. Ele disse para eu não comer desta fruta. As demais eu posso ter contato, as demais eu posso comer, as demais eu posso usufruir. E da mesma forma, vem mensagens, vem histórias, vem situações e vem notícias que dizem: não faça, não tenha contato, e isso e aquilo. É uma mentira, é uma distorção. E essa mentira, às vezes nós acabamos acatando essa mentira, e essa mentira faz com que nós soframos as consequências de algo que não é verdadeiro. Veja, existem orientações que nós precisamos seguir: higiene com as mãos, utilizar máscara, usar álcool em gel, nós precisamos fazer isso, ter um distanciamento, seguir algumas normas, precisamos segui-las. Manter esse distanciamento, manter essa segurança, agir com coerência, mas isso não quer dizer que eu preciso estar isolado, isso não quer dizer que eu não posso mais falar com as pessoas. Existem tantas formas de nós conversarmos. Agora nós estamos conversando, você pode conversar com pessoas, você pode ter contato com pessoas. Eu que já tenho uma certa experiência, vamos assim dizer, não vamos dizer que eu estou idoso, mas lá atrás, quando eu assistia alguns filmes, algumas séries, eu via as pessoas conversando pela telinha e eu pensava: nossa, isso nunca vai acontecer. E hoje eu faço parte disso, eu faço parte dessa história. Daquilo que eu via nos filmes eu vejo hoje. Para você que já tem uma certa juventude aí, já nasceu nesse mundo, nessa tecnologia, isso para você é normal. Nós víamos isso lá em telas de cinema, mas hoje eu posso conversar com você, aonde você está, em qualquer lugar do mundo, em tempo real, independente da distância, mas estamos conectados. Isso quer dizer que distantes sim, mas isolados nunca. Não precisamos estar isolados, porque podemos estar conectados através da palavra, podemos estar conectados através da tecnologia e podemos conversar sem problema nenhum, sem problema nenhum. Olha só o que nos diz esse texto de Provérbios: aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Ou seja, se eu ando com pessoas sábias, cada dia que passa eu fico mais sábio, eu consigo crescer mais, ter alguém para dividir as situações, ter alguém para dividir o meu dia a dia, ter alguém para conversar, ter alguém para trocar ideia, ter alguém para colocar as minhas situações e também para ouvir, me faz muito bem. Me faz muito bem, não é bom ficarmos sós. E é interessante que aqui na igreja, Comunhão Cristã Aba, talvez você tenha visto no domingo passado, se você não viu, tem a oportunidade de ver ali no YouTube, nós estivemos aqui reunidos, e nessa conversa que nós tivemos aqui por conta do aniversário de 27 anos da igreja, nós falamos sobre os departamentos e falamos também sobre uma ferramenta extraordinária, criada por Deus, que está lá em Êxodo 18, que fala sobre essa questão de termos relacionamentos. E qual ferramenta é? Grupos familiares. Grupo familiar é uma ferramenta que traz esse relacionamento horizontal com pessoas sábias na palavra, que tem um relacionamento vertical, assim como os componentes desse grupo também têm. E junto com a palavra, junto com a sabedoria vinda através dela, essas pessoas conseguem resolver as questões, tratar as questões, e não estão isoladas, e sim tendo relacionamento. É muito importante entendermos isso. É importante saber que existe essa estrutura. De repente você não faz parte dessa igreja.
Talvez você esteja vendo pela primeira vez, talvez você esteja em outro estado, talvez você esteja em outro país, talvez você esteja em outra cidade. Não tem problema, temos essa estrutura de maneira online também. E se você não faz parte ainda de grupos familiares, existe um grupo familiar chamado Grupo Familiar de Integração, que vai integrar você a essa estrutura, para que você possa fazer parte dessa assembleia de sábios, através da palavra, para que você possa ter essa cobertura e ter essa estrutura. E quando você tiver coisas boas para contar, esse grupo está ali com você. Quando você tiver algumas coisas que você precisa apoio, esse grupo está ali com você. Relacionamento, tanto vertical como horizontal. Extremamente importante isso. E veja, com tudo isso que existe de estrutura, com tudo isso que nós vemos, com toda essa questão que a tecnologia nos oferece, com a palavra de Deus, a decisão de ficarmos isolados, a decisão de ficarmos completamente sós, é única e exclusivamente minha e sua. Ela é nossa. Porque existe uma forma de você se relacionar, existe uma forma de você estar conectado. Então, se decidimos ficar sozinhos, é porque eu e você decidimos ficar, não porque não existe como ter a estrutura para te dar um apoio. E Jesus também sabia, eu falei do Velho e do Novo Testamento, sobre a questão de relacionamentos, né? Jesus também sabia muito sobre essa importância, e olha o que ele nos diz ali em João, no capítulo 14, ele diz assim: eu pedirei ao Pai, Jesus diz, eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro, para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará em vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Jesus nos falando, Jesus dizendo assim: eu deixo com vocês um conselheiro, o Espírito Santo, e o Espírito Santo nos ajuda nessa estrutura, junto com a palavra, nós podemos dar essa cobertura, nós podemos ter um relacionamento. Novamente eu quero dizer para você, distante sim, mas isolado em hipótese alguma, porque a palavra nos une, porque esse relacionamento horizontal nos une, e isso é extremamente importante. É extremamente importante. Eu quero ir para o segundo ponto, e aí parece série, né? Jesus no barco, parte 1. Não se preocupe que a parte 2 sairá ainda hoje. Porque de repente você vai ficar pensando assim, pô, tem a parte 1 hoje, a 2 será quando? Hoje mesmo. Mas Jesus no barco, parte 1. E eu dei esse pano de fundo com relação à questão de relacionamento, porque se eu quero, por exemplo, ter Jesus dentro do meu barco, se eu quero ter um relacionamento com Jesus, e eu digo que eu quero ter um relacionamento próximo com Ele, não tem como eu ter isso se eu não tiver relacionamento com as pessoas. Não tem como. Se eu tenho dificuldade em me relacionar com meus irmãos, se eu tenho dificuldade em me relacionar com as pessoas, certamente eu terei dificuldade para me relacionar com Jesus, me relacionar com Deus. Eu terei inúmeras dificuldades se eu fizer isso. Não existe a possibilidade. E veja, eu imagino que os barcos naquela época eram pequenos, não eram tão grandes assim, e teria que se dividir o espaço com Cristo. Pedro estava com Jesus no barco, e ele precisa dividir esse espaço. Eu não consigo me relacionar com alguém aqui, como vou me relacionar com Jesus? Então, se eu quero Ele perto de mim, eu preciso querer estar com as pessoas. Eu preciso querer ter relacionamento com as pessoas. Não tem como. Então essa situação de relacionamento foi para colocar esse pano de fundo e lembrarmos assim: eu quero me relacionar com Jesus, eu quero me relacionar com Deus, eu quero me relacionar com Ele, eu preciso entender que eu preciso me relacionar com as pessoas. Olha só o que nos diz esse texto de 1 João. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Então veja, se eu digo que eu tenho um relacionamento ótimo com Jesus, eu tenho um relacionamento ótimo com Deus, eu tenho um relacionamento íntimo, mas eu não gosto de pessoas. Mentiroso.
Isso é mentira, porque Jesus, Ele não morreu por coisas, Jesus morreu por pessoas, por todas as pessoas. Ele morreu por pessoas. Jesus não morreu por coisas, Jesus morreu por pessoas. Jesus ressuscitou por pessoas e não por coisas. E não existe como eu dizer que eu tenho um relacionamento com Ele se eu não tenho um relacionamento com meu irmão. Ponto. Trazendo Jesus para o nosso barco, existe um texto que está ali em Marcos, que nos diz assim: naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo, com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, mestre, não te importa que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez completa bonança. E fez uma tranquilidade total. Quando Jesus está no barco, por mais que você tenha a impressão que Ele está dormindo, por mais que você tenha a impressão que Ele não está nem aí para você, Ele está. E o fato de Ele estar no barco, não existe tempestade alguma que possa afundar esse lugar. E se esse barco é a sua vida, pensemos assim: a sua vida, estando em Cristo, não é afundada de maneira nenhuma. Não existe tempestade que venha a te assolar. E o interessante é que quando nós olhamos para o Evangelho, os Evangelhos, nós vamos perceber que teve um dia que Jesus está numa festa. E nessa festa, acaba terminando o vinho. Existe um momento em que o vinho acaba, as pessoas vêm falar com ele. A primeira instância, ele diz: que eu tenho a ver contigo, mulher, era a mãe dele que estava falando com ele. Mas passa um instante e ele diz assim: encham essas talhas de água, com água, e levem até o mestre Sala. Eles pegaram essas talhas, encheram com água, levaram até ele. Quando ele prova este vinho, o mestre Sala prova, o melhor vinho que ele já havia tomado em toda a sua vida. Um vinho que ele nunca tinha sentido ainda, nunca tinha experimentado. Ao ponto de ele ir falar com o noivo e dizer assim: nossa, que é isso? Você está servindo o melhor vinho no final, e normalmente não é assim, normalmente é o contrário. O melhor é no começo e fica lá o ruinzinho para o final, e você fez o contrário. Isso quer dizer que se Jesus está no seu barco, se Jesus está no meu barco, se Jesus está na sua vida, se Jesus está na minha vida, há festa, há alegria, há regozijo. Se Jesus está conosco, se Ele está no nosso barco, existe festa. Um outro instante, Jesus está caminhando numa direção, vem uma multidão em outra direção, e essa multidão que vem daqui, tem ali um jovem que havia falecido, e vem uma viúva, mãe desse jovem, desesperada, triste. Todos os seus sonhos haviam sido enterrados, porque ela já era viúva. Seu filho está ali no caixão, e vem Jesus com essa outra turma. Eles se encontram. Jesus sente compaixão, Jesus sente carinho, Jesus sente amor. E ele vai e toca naquele caixão, naquela esquife. E imediatamente esse jovem levanta e ressuscita. E ali, nesse instante, porque Jesus chegou ali, porque Jesus estava naquele barco, porque Jesus entrou ali, os sonhos dessa mulher foram restabelecidos imediatamente e voltou à vida. Ter Jesus no barco é ter sonhos
que podem ser realizados porque Ele está com você. Da mesma forma aconteceu com Lázaro, da mesma forma aconteceu com a filha de Jairo. Ressuscitaram, tiveram a vida novamente. Ou seja, aquilo que estava morto voltou. Um outro rapaz, um outro jovem, e hoje eu falei sobre ele ser jovem, né? Um menino na realidade. Jovem sou eu com 50, ele é um menino com 38. Antigamente eu era jovem com 18. E aí está lá esse menino de 38 anos, ao lado do tanque de Betesda. 38 anos, desculpe. 38 anos ali, esperando a oportunidade de ser lançado às águas quando o anjo mexia aquela água, para que ele pudesse ser curado, e ele não conseguia. Sem expectativa nenhuma mais, sem perspectiva nenhuma mais, sem condições de trabalho, sem condições de vida, desistindo de tudo já, porque ele diz: não tenho quem me ajude. E vem Jesus, se encontra com ele e traz a ele a cura, e ele se levanta e sai. Quando Jesus está no barco, não existe doença. Da mesma forma, o menino da mão mirrada, Jesus encontra-se com ele e diz: vem cá, estica as suas mãos. E ele estica, ele consegue de novo mexer a mão, trabalho, ele consegue restituir de novo isso, restituir a possibilidade de trabalhar. E veja, Jesus faz isso num dia em que não poderia fazer, contra tudo e contra todos, ele vai lá e simplesmente faz, porque ele é Filho de Deus e ele faz todas as coisas. Jesus, quando Jesus está no barco é assim. Tem a outra história da mulher que por 18 anos, fluxo de sangue, sangrava, todos os dias. Por isso era taxada de impura, era tratada como uma pessoa impura. E sangue é vida, e a vida esvaía-se dela todos os dias. E ela simplesmente vai e toca nas vestes de Jesus, e imediatamente ela é curada. Porque Jesus entrou no barco daquela pessoa, daquela mulher, e ela havia gasto horrores, todas as suas economias, e um simples toque em Cristo, nas vestes dele, restituiu a vida a essa mulher. A Bíblia nos fala, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Foi para a liberdade que Cristo me libertou e te libertou. E Ele está em nosso barco. Hoje você teve a oportunidade, aqui neste culto, de dizer: Jesus, venha para o meu barco. E se porventura naquele momento você não fez, faça isso agora. Convide Jesus a estar no seu barco. Convide Jesus a fazer parte da sua vida. Com Ele, o sonho é restabelecido, a saúde é restabelecida, a área financeira é restabelecida, a festa começa a acontecer em Jesus. Ele traz uma vida que vale a pena ser vivida. Em Cristo Jesus eu posso tudo, porque nele eu posso todas as coisas. Ele me fortalece. Tudo posso em Cristo, porque Ele me fortalece. Foi para a liberdade que Cristo me libertou e te libertou. E se eu não consigo desfrutar dessa liberdade, e quando eu estou preso a questões de saúde, estou preso a questões de trabalho, estou preso a situações que atormentam a minha mente, é porque eu ainda não consegui entender direito aonde eu estou e quem eu sou em Cristo Jesus. Porque Ele traz a paz que excede a todo entendimento, então eu fico em paz quando eu estou com Ele. E por mais que a tempestade assole o barco, ele não vai afundar, porque Jesus faz parte da sua vida, porque Ele está com você ali. E como eu disse, ainda hoje nós veríamos Jesus no barco, parte 2, e este é o meu segundo ponto. Jesus no barco, parte 2. E aí tem um texto de Mateus que nos fala assim:
E também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Antes de eu falar de Jesus no barco, eu quero falar sobre isso e presta muita atenção em uma coisa. Eu e você temos talento, sim. Eu e você recebemos habilidades, recebemos talentos de Deus, recebemos algo importantíssimo dele. Só que é muito interessante o que eu tenho feito com esses meus talentos, o que eu tenho observado com relação a ele. Quando nós olhamos esse texto, nós vamos perceber que um recebeu 5, um 2, o outro 1. O que recebeu 5 aplicou, teve seu resultado. O que recebeu 2 aplicou, teve seu resultado. O que teve 1, escondeu. Quando o Senhor volta, esse Senhor que estava em viagem, ele olha para aquele que aplicou 5. Nossa, cara, legal, que bacana, você aplicou o seu dinheiro. Que bom, você teve o resultado, servo bom e fiel. Ele chega para aquele que tinha recebido 2 e olha para ele: puxa vida, você aplicou e você também teve o seu resultado. Ótimo, maravilhoso. Aí chegou para aquele que aplicou 1, e esse que aplicou 1, ele olha assim: sabe, Senhor, o Senhor é muito duro, severo, o Senhor é terrível. E aí eu fiquei com medo. E por mais que o Senhor tenha me dado esse talento, sabe o que eu fiz? Eu escondi esse talento e eu deixei ele escondido, porque aí assim eu consigo te devolver. Imediatamente ele foi demitido, passou no RH, porque o Senhor disse assim: o que você fez? Me dá isso aí. E ele passa para aquele que já havia 10, que tinha colocado 5, conseguiu mais 5, passa esse 1 para aquele e demite o outro. Passou no RH, já era, game over, não teve mais jeito, porque ele pegou o talento que ele recebeu e escondeu. Então a primeira coisa que eu quero te dizer, e ouça bem isso: eu e você recebemos talento, sim. E veja, você já deve ter ouvido eu falar, e também outras pessoas terem falado sobre isso, que pensamentos geram sentimentos, sentimentos geram ações, ações geram resultados. Então imagine que você tem talento, você tem habilidade, você sabe disso, você pensa neles, você sabe como eles são. Aí você começa a ter uma sensação: nossa, eu consigo fazer as coisas porque eu tenho esse talento, eu tenho essa habilidade. Aí eu vou lá e ajo, eu realizo e eu tenho o resultado disso. Maravilhoso. Eu sei que eu tenho talento, eu sinto isso, eu vejo, eu aplico e eu tenho o resultado. Ótimo, maravilhoso. Mas deixa eu te falar uma coisa. Com Jesus no barco, eu e você temos o mentor dos mentores, aquele que sabe todas as coisas, aquele que é fantástico, aquele que é extraordinário, e ele potencializa esse seu talento. Quer ver só? Olha esse texto de Lucas. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira. Olha só, eles se esforçaram a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu que está dizendo isso, vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco, para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos, ao ponto de começarem a afundar. Jesus estava naquele barco. E veja, Pedro, pescador habilidoso, pós-doutorado em pescaria, altamente capacitado, altamente equipado, com todas as estruturas necessárias, com todo o conhecimento, com toda a habilidade, tinha passado a noite toda pescando, e à noite é o horário que dava peixe, não durante o dia.
Mas Jesus olha para ele e fala assim: Pedrão, você sabe jogar rede, você sabe fazer isso, mas eu vou potencializar a sua habilidade ao ponto de você realizar algo tão extraordinário que nem você imaginava que poderia um dia realizar. E veja bem, o que eu vou fazer você fazer através da sua habilidade, o que eu trarei para você é algo tão fantástico, é tão potencializado, que todas as pessoas que estão à sua volta serão abençoadas por essa habilidade que você tem. E como eu estou no seu barco, Pedrão, você vai ficar impressionado. E Pedro havia começado um relacionamento com Jesus ali, e relacionamento gera confiança, e confiando nessa palavra, Pedro vai e joga as redes. E esse é o resultado que nós vemos. Peixe, 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 peixe. Muito resultado, muito resultado. E Pedro dependia disso. Pedro vivia do dinheiro da pesca. E as pessoas ali viviam do dinheiro da pesca. E Pedro entende tão fortemente o que aconteceu. Ele entende tanto que foi Jesus quem fez. Ele tem isso tão claro para ele. Você já ouviu algumas vezes o próprio pastor Pio falando aqui, outras pessoas dizendo aqui sobre isso, que Pedro sabia que o que ele havia conseguido, o que ele havia conquistado, foi algo tão poderoso vindo de Deus, que não era dele, que quando ele chega lá na praia, ele olha para tudo aquilo que ele conquistou, que era para encher as burras dele de dinheiro, que é as guaiacas, e diz assim: eu vou deixar isso aí. Porque eu sei que a hora que eu precisar utilizar as minhas habilidades, eu vou utilizar as minhas habilidades. E Deus, através de Cristo Jesus, vai fazer com que eu tenha resultados ainda maiores. Deixa eu te falar algo muito importante. Você tem dons, você tem habilidades, você tem isso. E Jesus está com você. E se Ele está no barco com você, esse dom, essa habilidade que está em você, vai ser potencializada a tal ponto, que inúmeras pessoas serão abençoadas de uma forma extraordinária, porque você, assim como Jesus, não está aqui por coisas, e sim por pessoas. Jesus não morreu por coisas, Jesus morreu por pessoas. Jesus não está comigo e com você no barco por causa de coisas, Ele está comigo e com você no barco por causa das pessoas. Não existe sentido na vida se não for por pessoas. Uma estrutura como essa, gigantesca, foi feita para abençoar pessoas. Ela vazia não tem sentido. Mas estamos aqui e você está aonde você está para abençoar pessoas. Olha o que diz esse texto de 1 Pedro. Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Sabe o que você recebeu de Deus? Sabe o que você tem de habilidade? O que você tem recebido dele? É para que você possa distribuir isso para as pessoas. Não existe sentido se não for assim. Não existe sentido. Não existe sentido. E o que mais me impressiona é que existe um momento em que Jesus diz assim: vocês ainda farão coisas muito maiores do que as que eu fiz. Você consegue imaginar o que é isso? Fazer algo maior que o próprio Cristo. Só que nele, eu e você conseguimos fazer coisas extraordinariamente maravilhosas. Não existem palavras que podem explicar, definir o que são essas coisas. Não tem. E para que nós possamos concluir isso, eu quero dizer para você o seguinte: que quando eu tenho um relacionamento horizontal, olha só, eu tenho um relacionamento horizontal, sabendo que as pessoas são muito mais importantes do que coisas.
buscando abençoá-las sempre, em todos os instantes, tendo um relacionamento com Cristo, trazendo Ele de maneira forte, efetiva, eficaz para a minha vida, dentro do barco da minha vida. E entendendo que todos os dons que eu recebi e tudo aquilo que eu conquisto é para a honra e glória dEle, e eu dou essa honra e glória a Ele. Sabe aquela pesca extraordinária e maravilhosa que Pedro teve? Com números assim assustadores em horários em que não poderiam acontecer? Da mesma forma vai acontecer na sua vida, da mesma forma vai acontecer na minha vida. Porque eu tenho um relacionamento horizontal com as pessoas, eu busco abençoá-las. E eu tenho um relacionamento com Deus, com Jesus. Não tem como dar errado. Agora, se eu olhar para as coisas e dizer que é tudo meu, só para mim, aí começa a minha queda. Mas se eu entendo que tudo isso vem dele, começa algo extraordinário e infindável e inesgotável nele. E se eu e você temos essa visão, se nós conseguimos entender assim, eu quero declarar algo que o Senhor diz para você nesta hora. No texto de Isaías, ele declara algo extraordinário na sua vida, que está assistindo a esse vídeo agora, que está nos ouvindo pelo rádio. Olha só o que Deus diz para você: eu irei adiante de você e aplanarei montes, derrubarei portas de bronze e romperei trancas de ferro. Darei a você os tesouros das trevas, riquezas armazenadas em locais secretos, para que você saiba que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que o convoca pelo nome. O Deus de Israel chama você pelo seu nome. E essa palavra, ela se cumpre na sua vida. Que esta semana seja assim, algo que você ainda não viveu, de tão extraordinário, do poder de Deus sendo manifesto em sua vida e em todas as pessoas que estão à sua volta. Continue abençoado.